7 medidas provisórias de Lula devem caducar até a próxima semana e, ao que tudo indica, apenas uma deve ser aprovada. A extinção de algumas das medidas deve significar a volta do aumento dos preços nos combustíveis. É assunto para você, Tiago. E um assunto importante, eu acho que vai ser um primeiro embate aí entre governo Lula e Congresso Nacional, porque essas medidas que vão caducar, uma delas impacta exatamente no preço da gasolina, dos combustíveis, na verdade, né? Até o dia 1º de junho, portanto, 7 medidas provisórias de Lula devem caducar. Apenas a MP, que reestrutura os ministérios do governo, deve ser aprovada pelo Congresso com mudanças, já que nela também foi incluída a MP da extinção da FUNASA, motivo de desentendimento entre o Planalto e parlamentares. A criação do órgão teria sido uma promessa do governo ao Senado em troca do apoio à reeleição de Rodrigo Pacheco. Já a tentativa de transferir o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, para o Ministério da Fazenda não deu certo. Após embate com o Centrão, o governo recuou e manteve o órgão no Banco Central. Também devem caducar as MPs que reduzem as alíquotas do PIS e do COFINS sobre combustíveis, o que deve ocasionar novo aumento na gasolina, que excluiu o ICMS do cálculo de crédito dos impostos. A MP que institui o adicional do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás também acaba no início de junho. Aqui a gente tem provas mais do que suficientes que o Brasil precisa mudar a forma de governar. As MPs, como o próprio nome diz, são provisórias, ou seja, não devem ser para sempre, mas a realidade é outra. Muitas vão se arrastando e aquelas que precisam ficar passam por embate político. É assim que funciona, não adianta. Mas essa prática deve ser mudada. Passa governo, entra governo, passou o Lula, passou a Dilma, passou o Temer, o Bolsonaro, agora volta o Lula e sempre as medidas provisórias figurando. Será que não dá para o Congresso priorizar alguns temas, colocar eles na pauta e decidir, olha, todo ano a gente tem que rever essa situação dos impostos da gasolina? Em vez de ficarem lá tentando lacrar em discursos nessas inúmeras CPIs que estão fazendo, algumas necessárias, outras vamos combinar que é exagero, né? Daqui a pouco é CPI da caneta, CPI da folha, CPI da caneca, CPI de tudo. Então vamos priorizar alguns temas nesse país, vamos arrumar casa, né? Acho que o Congresso tem esse papel, o Senado e a Câmara têm esse papel. Deixar de intervir lá, até porque a missão do Congresso é legislar. Os parlamentares, nós aqui da imprensa, não cobramos tanto as intervenções do governo, do executivo, do judiciário sobre a legislação, porque é a única e exclusiva função dos deputados e dos senadores. E aí, quando eles têm uma baita oportunidade, governo, passou essa... Tivemos um exemplo, vamos usar o exemplo da gasolina agora. Tivemos essa medida provisória que se estabeleceu lá do Bolsonaro, o Lula revogou, né? E agora ela volta, o Lula prorrogou, melhor dizendo, e agora ela volta a uma decisão. Ela tem um tempo, ela é provisória. Então agora não chegou o momento, ou já deveriam até ter pensado nisso, porque eles já sabiam que isso ia acabar, esse prazo ia acabar. E então agora já se cria um novo embate. O governo vai ter um grande desafio agora de lidar com o Congresso nessa situação, porque eles já mudaram até a política de preço da Petrobras, já sabendo que isso ia vir. Que o fim desse prazo ia vir agora em junho, né? Portanto, a gente agora não sabe, e por isso que a gente até comentou na outra semana, dessa preocupação do mercado, né? Porque a gente comemora a redução de preço, ou redução de impostos, óbvio, mas agora a gente entra num embate. As reduções de PIS e COFINS para a base de cálculo de ICMS vão acabar. E quando os aumentos do combustível tiverem que acontecer, vão se somar ao retorno desses impostos e o preço na bomba vai ficar mais caro. Então a gente ainda não teve uma solução para esse caso. E é aí que eu digo que essas MPs, elas têm que serem utilizadas em situações extremas. Por exemplo, Auxílio Gás, Auxílio Brasil da situação da pandemia. A pandemia acabou. É necessário manter? Não, então vamos excluir. Mas o desemprego aumentou, e aí as pessoas que não têm condições, como é que vão ficar, né? Isso é papel também do Congresso,
legislar sobre esses assuntos. E não só deixar que o governo edite medidas provisórias, jogue para a Câmara, joga para o Senado aprova e está tudo certo. Quando não está, porque daqui a 30, 60, 90 dias o problema vai voltar. O problema não vai acabar. O problema só vai acabar quando encontrarem uma solução efetiva e que aquela política pública, não de governo, política pública que se perpetue, independente do presidente que estiver ou não de plantão, como eu sempre digo, ela continue para a população brasileira. Então aqui um calhamaço de medidas provisórias que vão cair por terra, que a maioria vai ser reprovada, algumas parcelas da população vão se sentir prejudicadas, como por exemplo, se não passar o auxílio gás, se não passar a revisão do Auxílio Brasil, as pessoas que ainda não conseguiram se encaixar, porque embora a pandemia tenha acabado, a gente tem noticiado diariamente, com exceção de alguns estados, incluindo Santa Catarina, o aumento do desemprego continua. Não houve ainda uma estanqueidade do desemprego. Então isso é uma situação que o Congresso vai ter que lidar. Assim como essa questão da gasolina. A Petrobras mudou a forma, agora não tem mais paridade internacional. Ou seja, o barril no exterior, no preço do dólar, mudando, nós não vamos ter alteração aqui internamente. No entanto, a base de cálculo vai alterar, vai voltar a ser como era antes e, em algum momento, a Petrobras vai ter que repassar aumento. E aí, esse aumento vai ser significante, porque vai ser o aumento do tributo mais o aumento real do combustível. E aí, como é que a gente vai lidar com isso? É um pepino grande, é um abacaxi a se descascar no Congresso Nacional a partir da próxima semana e que a gente vai ter isso figurando muito no cenário político desse embate entre governo, executivo e legislativo, que, a meu ver, é sim o papel do legislativo. O legislativo é que tem que puxar para si. Claro, que sentar, conversar com o governo, ver as questões fiscais, por exemplo, redução de impostos, a gente sabe que tem que ter a Fazenda junto na conversa, né? Mas outros assuntos dessas MPs, como a gente citou, como, por exemplo, essa situação da Funasa, essa situação de outros cargos que o governo tentou remanejar, inclusive a gente viu bem, voltou aquela velha tática, né? Eu te dou um cargo aqui para te deixar passar aqui, eu te dou aquele cargo lá para te deixar passar lá, isso voltou. Poucas pessoas, né, acharam que teríamos novidade na eleição do Senado, né? O Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul, por exemplo, né, falou muito isso. Óbvio que a gente não tinha porque o governo estava se amarrando, conversando, só que agora pode ser contaminado com o próprio remédio, né? Então, houve uma negociação ali para o Rodrigo continuar no comando, mas agora o governo vai precisar de novo e será que o que vai ser agora colocado em imposto? Mais cargos? Mais recursos? Mais emendas? É complicado. E enquanto tiver essas medidas provisórias e um poder depender do outro, é isso que vai ser. Até porque isso é uma figura da nova política, né? Da nova política brasileira que se institucionalizou essa questão da troca de emendas, da troca de recursos ou de cargos em detrimento de aprovações lá no Congresso. Então essa é uma prática antiga e a gente já conhece bem. Enquanto isso, haja fôlego nessa economia para ficar nesse fogo cruzado aí. Verdade.